Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, sou terapeuta integrativa de florais e sistêmica e nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês como ter uma vida mais criativa. Bom, antes de eu começar a me aprofundar com vocês sobre tópicos, atividades para a gente realmente integrar, despertar a criatividade que existe em todos nós, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é questionar como você se enxerga no aqui e no agora. Você se enxerga uma pessoa criativa ou não, Porque aqui nesse vídeo eu quero de fato descristalizar caso você, se ache uma pessoa sem criatividade. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente pensa numa pessoa criativa, a gente logo, idealiza aquela pessoa fora da caixa, Aquela pessoa que se arruma todo diferente, artista e só coloca esse tipo de pessoa como criativo de fato. Ou mais do que isso, a gente, cristaliza achando, a gente compra essa ilusão de que criatividade é criar algo do zero. E eu tô aqui para te dizer que não é assim. Nada nesse mundo foi criado do zero. Por que eu tô falando isso, A gente aprende lá no ensino médio aquela frase do Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A criatividade, essa energia criativa que existe em todos nós, é exatamente isso. É a misturinha das experiências que a gente já experienciou nessa existência, o que faz sentido pra gente. Quando uma pessoa cria, ela tá apenas transbordando pontos de experiências que chamaram a atenção dela, entende? Vamos aprofundar com vocês com um exemplo, tá bom? Por exemplo, quem já passou pela minha mentoria, quando eu falo, sobre a criatividade dentro do nosso campo, eu falo muito sobre isso, Ninguém olha para uma criança e fala que ela não tem criatividade, A gente vai se perdendo por conta desse sistema, Da forma que a gente foi realmente industrializado. Se a gente parar para pensar, não sei se é a palavra correta, mas todo mundo foi colocado numa caixinha, O mesmo sistema, de ensinamento, de realmente de decorar, que vai podando essa nossa criatividade. Até na forma de aprender, Cada um aprende de uma forma diferente. Por exemplo, com o meu autoconhecimento, eu percebi, principalmente no meu segundo idioma, que eu tenho muito mais facilidade de aprender com hands-on, como eles falam aqui nos Estados Unidos, aprendendo fazendo, na prática. Então, eu não sou muito de realmente ir aprender lendo, Eu gosto de realmente aprender praticando. Então, isso é uma característica minha. Então, quando a gente vai se podando no sentido assim de querendo se encaixar em formas de aprendizados, Trazendo essa questão que não tem tanta ressonância com a gente vai realmente abafando essa nossa criatividade, Porque a gente vai literalmente delegando esse nosso poder pessoal, Porque tá muito ligado com isso, A criatividade é justamente isso, você tá conectado com a sua essência, com a sua criança interior também. Então, até um dos pontos que eu quero trazer para vocês, para caso você esteja muito distante, se achando que não tem criatividade ou não é uma pessoa criativa, para pensar, olha para sua criança interior, como que tá ela? Você tá negligenciando ela? Ou mais do que isso, você tá tão crítico, ligado a esse perfeccionismo que a sociedade nos vende, que abafa essa criatividade porque você tem medo de fazer porque não tá perfeito. E não existe isso, Se eu não estivesse trabalhando essa questão do perfeccionismo, eu não estaria gravando aqui um vídeo para vocês. E é justamente isso, Esse criar, recapitulando aqui com vocês, é ligar esses pontos que te chamam a atenção. Por exemplo, do ponto A a Z, o que te chama a atenção? Por exemplo, para Thaís aqui, foi o ponto C, foi o ponto Z, foi o ponto J, H. Aí eu junto esses pontos, faço minha misturinha e crio. Então, descristalizar esse ponto aqui para vocês é primordial. Que nem você é original, Na constelação sistêmica, a gente aprende. Você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Então, se nem você é original, da onde que você tá comprando essa ilusão que criar algo do zero? Entende? Então, trazendo aqui para vocês, resumidamente, os principais pontos que abafam nossa criatividade e crenças também. Como eu falei, o perfeccionismo
perfeccionismo, né? Essa ilusão de achar, esse medo de errar. Aí você nem tenta colocar algo pro mundo por medo de errar. Isso é uma ilusão. Você tem que quebrar esse padrão, entende? Um outro ponto, como eu falei para vocês também, nosso sistema educacional daquela educação passiva. Eu só recebo, não pratico, né? Então, todos nós, de alguma forma, precisamos trabalhar esse campo, né? Porque a gente acaba, né, se tornando um adulto frustrado, porque a gente se desconecta disso, né? Se desconecta dessa fonte de energia que dá um pulso de viver, que dá esse entusiasmo, né? E eu acho que a criatividade está muito conectada com a energia da inspiração. E se a gente parar para pensar sobre a etimologia da palavra inspiração, para e pausa e só sinta. Inspiração é o sopro de Deus. Então, cultivar uma vida inspiradora é cultivar conectada com a fonte divina. Então, para eu me conectar com isso, eu tenho que estar conectado muito com a minha essência. Porque quando você transborda essa inspiração para o mundo, você se coloca como canal do divino. E aí tudo se conecta, né? Porque você está aqui para isso, para colocar esses seus sonhos para o mundo, que não são bobagem, gente. Eu acho que a gente compra demais essa idealização, né, de uma vida perfeita, que muitas vezes a gente se perde da nossa essência. E é por meio disso, da gente cultivar essa vida inspiradora, que a gente entra no flow da vida, onde a gente realmente se sente reabastecido, onde o nosso servir faz sentido aqui, né? E quem não quer viver uma vida assim? Mas o que acontece também, né? Eu acho que a gente busca tanto um combustível que não nos satisfaz, como, por exemplo, quando o meu servir, o meu trabalho é em busca apenas do dinheiro. E eu faço algo, né, diariamente apenas por conta desse combustível. E aí eu me torno um adulto frustrado, né? Sem clareza mental, porque eu tô drenado, eu tô desconectado da minha essência, eu tô desconectado da forma que eu me conecto com a fonte criadora. Então, quando a gente se coloca como humilde também, no sentir que a gente está aqui como um canal do divino, que na matriz tudo já existe, né? Deus já criou tudo, a gente está aqui para manifestar, né? Canalizar o que já foi criado pelo nosso criador, pelo universo, a forma que você quer chamar, né? Essa energia que sustenta tudo, essa inteligência divina. Então, se relembrar disso é também se relembrar de certo ponto da sua potência, né? Da sua importância no mundo também. Além disso, né, como eu falei anteriormente, é justamente acreditar que criar é criar algo do zero. Dando meu exemplo aqui novamente. Estou gravando esse vídeo inspirado em vários professores que eu tive, como a Isa Mesadri, como a Gabi Staff, como a Cibele, que é minha professora sistêmica, né? Então, essa aula é justamente uma misturinha, entende? E mais do que isso, gente, são os livros que eu li. Um que eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês agora é o livro Grande Magia. Eu fiz uma live sobre ele com a Carol James, que foi um projeto que eu e a Carol criamos justamente para trazer mais inspiração para as pessoas diariamente, como cultivar, né? Olhar para as áreas da vida de uma forma mais expansiva, fora da caixinha. Então, vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link dessa live que tá sensacional, super recomendo. E o último ponto, né, que eu quero trazer aqui para vocês, que faz com que a gente se distancie dessa nossa essência criativa, é a inércia e o excesso da vida artificial. Então, por exemplo, quando a gente tá muito na tela, né, celular, Netflix, a gente realmente não tem espaço para essa nossa digestão mental, né? Como se fosse um estômago, né? Tô alimentando e eu não tenho aquele tempo para digerir o que eu tô acessando. Então, principalmente nos tempos de hoje, a gente precisa reaprender a cultivar o tédio. Agora que eu compartilhei com vocês os principais pontos que travam a nossa criatividade, eu quero trazer para vocês atividades, né? Formas de ativar, de acessar novamente essa criatividade que existe em todos nós. A primeira delas é você literalmente ir com medo. Aprender a lidar com o medo. Porque ele sempre vai existir. No livro Grande Magia, ela fala, né, sobre esse medo que trava todos nós. E esse medo pode ter várias origens, né? O medo da rejeição, o medo de não ser perfeito, que é uma questão que a gente já conversou. O medo vai existir. A coragem só existe porque existe o medo. Você entende que são energias opostas? Então, se existe esse medo aí dentro de você, você pode ter certeza que com o mesmo grau de
intensidade, existe a coragem dentro de você. Então, você trabalhar essa energia, essa emoção é muito importante para muitas coisas na sua vida, né? Porque o medo tem uma vibração muito baixa ainda na escala vibracional, o que acaba te travando muito na vida. Então, ultrapassando essa barreira, você já ultrapassa aquela questão que eu te falei, né? Desse medo do perfeccionismo, de não ser perfeito, de não ser aceito, de não estar bem o suficiente. Então, vocês vão percebendo que uma questão vai puxando a outra, né? E o medo também, gente, é um indicativo que a gente está ultrapassando a nossa zona de conforto. Nossa zona conhecida, né? Tudo que gera medo é o desconhecido. Eu não conheço, então me gera medo. E independente que seja bom ou ruim, isso é primitivo nosso, né? Do nosso cérebro, do nosso sistema de sobrevivência. Então, se familiarizar com essa questão muda muita coisa. Vira muita chavinha aqui dentro da gente, entende? Um outro ponto que eu quero trazer para vocês é se permita errar, tá? Tá tudo bem errar. E é por meio dessa ação, né? Você entrando no campo da ação, lembra? Cultivar a inércia, você não tem clareza mental, você não sabe o que é. Por exemplo, eu comecei atendendo com astrologia, né? Eu percebi que eu queria trabalhar com autoconhecimento, mas eu ainda não tinha certeza de como. Então, eu comecei fazendo leitura de mapa astral, que eu nem chamava de leitura, eu chamava de mentoria de mapa astral, porque eu juntava esses pontos e que me chamou a atenção de todos os cursos de autoconhecimento que eu já fiz. Então, eu criei a forma de ensinar, passar a astrologia para outras pessoas, entende? Então, se permite errar. Comecei perfeito? Talvez não, mas eu entreguei o melhor que eu pude naquela versão. E com esse caminhar, eu senti uma necessidade maior, né? Veio uma clareza que eu queria trabalhar questões mais profundas. Foi aí que eu comecei a estudar terapias integrativas holísticas, como de florais e sistêmica, que foram técnicas que realmente fez muita, mas muita diferença na minha vida. E se permitir errar, né? Recapitulando, é você curar essa criança, né? Às vezes a gente se pune tanto, a gente acha que tem que fazer tudo perfeito o tempo todo e não é assim. Você vai falhar, nós somos humanos. Entende? E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui pra vocês, aprenda a receber críticas, sabe? Nem toda crítica vai ser construtiva, então você tem que usar o seu autoconhecimento para isso, mas se permitir errar é lidar com a crítica também. É você também enxergar como feedback. Quais são os resultados que eu tô gerando quando essa crítica é construtiva, entende? E é aquilo, não se identifica. Olha por cima dessa questão, entende? E a partir do momento que você for trabalhando, se permitindo a errar, você vai lidar com essa crítica com muito mais leveza. O peso vai ser muito menor, entende? Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é vocês cultivarem, né, os hobbies de vocês entrarem nessa energia criativa, é vocês fazerem alguma coisa sem uma justificativa. Por exemplo, a minha criança interior. Antes eu dançava por dançar e a ação se justificava por ela, porque me preenchia. E aí a gente cresce, vai se afastando disso, porque a gente precisa fazer coisas que são só produtivas, e aí eu me desconecto com atividades que se justificam só pela ação. Você entende o poder disso, gente? Então, por exemplo, né, gravando esse vídeo pra vocês é um puxão de orelha pra mim, porque qual foi a última vez que eu fiz uma aula de dança? E, gente, eu amava. Eu e as meninas da escola, a gente amava montar coreografia. A gente passava tardes, era muito prazeroso pra gente. Fazer aula de dança com as meninas, nossa, era muito bom, entende? Então, a ação se justificava por ela. E a gente vai se perdendo disso, sabe? A gente entra numa distorção, uma vida produtiva tóxica. E cultivar isso vai trazer muito prazer e inspiração na sua vida, entende? Uma outra coisa, né? Já mencionei, mas vale reforçar, uma outra questão que eu quero trazer aqui pra vocês é se movimentar sempre. É no movimento que a gente tem clareza, no movimento que a gente consegue perceber outras possibilidades, que a gente acessa insights. Então, ter uma vida inércia é você se afastar dessa vida criativa também, entende? E ao mesmo ponto, como eu falei pra vocês anteriormente, uma vida com excesso de tecnologia. Então, se reconectar com a natureza, com essa abundância que existe no universo é muito importante. A gente precisa cada vez mais se conectar com isso. Gente, desde quando eu adotei o Sunny, o meu mental... Por quê? Porque ele me faz estar aqui, no agora.
Quantos animais de estimação, quando a gente tá no celular, fica psicopata na gente? A Luli fazia muito isso comigo. Então, assim, de coração, eu nem ia falar isso na lista. Pet de estimação é uma forma de você se conectar com o momento presente, fazer caminhadas ao ar livre, fazer hiking, né? Eu e o Andrew, a gente ama fazer hiking aqui no outono. Gente, eu não sei vocês, né? Quem pratica hiking. Pra mim, é uma das melhores formas de meditação ativa. Eu entro num estado de presença tão bom, tão nutritivo. Enfim, é sensacional. E agora que a gente tem o Sunny, por exemplo, a gente faz cada vez mais caminhadas com mais frequência, sabe? E não só pelas caminhadas, mas muito por conta do Sunny, né? Que faz com que a gente esteja aqui no agora. Eu não sei se vocês viram, mas eu ainda estava aqui atrás com o Sunny no quintal. Só de brincar lá fora, a gente sai desse estado de estresse que a gente às vezes sai do trabalho. Por exemplo, né? Eu que trabalho no banco, às vezes eu venho com muita tensão, com muito estresse. Então, né, os bancários vão me entender. Quem trabalha no banco vai me entender o que eu tô falando. Então, quando eu chego em casa, o Sunny tá me ajudando demais. A minha energia é outra, a minha leveza voltou. É literalmente, gente, um dos melhores antidepressivos, tá? Eu tinha esquecido da potência do que é ter um pet, um bichinho de estimação dentro de casa. Enfim, gente, tudo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês sobre como ter uma vida mais criativa, eu já compartilhei. Eu espero de coração que esse vídeo possa ter expandido a sua consciência sobre esse tema, que você possa ter percebido que existe essa potência aí dentro de você. E para aqueles, né, que realmente estão muito afastados dessa energia criativa que existe aí dentro de vocês, começa a cultivar um desses pontos que eu compartilhei com vocês agora. Começa fazendo um hobby de infância, né? Porque a gente merece, gente. A gente merece construir uma vida cada vez mais inspiradora. É um comprometimento que a gente precisa fazer diariamente. Não só pelo nosso eu de agora, mas pela nossa criança interior e pro nosso eu do futuro. E mais do que isso, pra nossa família, pro nosso núcleo familiar sentir essa inspiração através da gente também. Que é o sopro de Deus, né? E é isso, gente. Gratidão por ter você aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu tento esclarecer vocês depois. E deixa aqui também, né, o maior insight que você teve, né, sobre esse tema. E é isso, gente. Até a próxima.